Bom, bom dia. Essa não é exatamente a primeira apresentação da conferência. Na verdade, ela é uma apresentação sobre a conferência. A gente está aqui para falar um pouco sobre o que significa a sociedade das ideias. O que isso quer dizer, por que isso é importante e o que você deve esperar desse dia. Se a gente fosse definir sociedade das ideias em uma linha, ia ter alguma coisa meio difícil de ler onde você está. Então, em 3 linhas, pelo menos, são ideias que estão transformando o relacionamento entre as pessoas e as marcas. Aí você, no teu lugar, deve estar pensando assim, muito esperto. Isso está escrito no logo, né? Não precisava vir aqui para falar. Verdade. Mas, por outro lado, talvez você esteja pensando também, isso deve ter a ver com essas coisas tipo internet, comunidades, virais, o jovem, a cultura pop, mídia neutral, co-criatividade, uma coisa toda tipo assim, tipo a Crispin Porter. Bom, é mais ou menos isso. Vamos começar voltando um pouco no tempo, então. Até 2005, no mês de agosto, em New Orleans, furacão Katrina. A CNN mostrava a Bourbon Street totalmente submersa. Aí eu pensei, eu estive lá, exatamente 1 ano antes, para a Conferência Anual de Planejamento. E lá, uma coisa chamou minha atenção de forma muito especial. Era como se eu tivesse visto algo que anunciasse uma perspectiva completamente nova sobre o nosso trabalho. Assim como Katrina faria 1 ano depois com a própria New Orleans. Essa coisa se chamava Beta 7. Todos aqui devem conhecer Beta 7. Ou pelo menos deviam conhecer Beta 7. Para quem não conhece Beta 7, é só procurar. O desafio era lançar um videogame de futebol americano da Sega num mercado dominado por vários e vários anos pela versão da EA Sports. O público-alvo? Jovens, garotos, de 12 a 25 anos, entusiastas de videogames e fãs de futebol americano. A solução? Uma história conduzida em tempo real, com duração de 4 meses, contando a batalha de um cara tentando evitar que a SEGA lance um jogo que teria a capacidade de causar distúrbios psicológicos, levando pessoas a atacarem outras aleatoriamente, como se fossem jogadores de futebol americano. Esse cara era o número 7 de um grupo de testes conduzido pela SEGA, os chamados beta testers. Para contar essa história, foram criados 3 websites, vários vídeos virais, mensagens de voz em secretárias eletrônicas, malas diretas, mensagens de e-mail, blogs, evidências fotográficas, em fax, em vídeo, anúncios codificados nos classificados dos jornais, embalagens especiais e até mesmo propaganda. Essa história foi ao ar em 2003. Isso mesmo, 2003. E em 2003, convenhamos, a gente sequer sabia direito o que era blog. E estava tudo lá. Em pleno 2003, tudo aquilo que nos anos seguintes ainda caracterizaria uma ideia chamada de genial. Tinha internet, comunidades, virais, o jovem, a cultura pop, a co-criatividade, um lance tipo assim, a Crispin Porter. Mas no fundo, o que realmente importava não era nada disso. O que importava era que naquela coisa havia algo que não cabe em nenhuma das caixinhas que nós, publicitários e marqueteiros, estamos acostumados a empilhar todos os dias. Essa coisa foi tão especial não só porque invadiu a vida das pessoas de forma tão diferentes. Essa coisa foi especial porque jovens, garotos de 12 a 25 anos, entusiastas de videogames e fãs de futebol americano, quiseram se envolver e passar o seu tempo, cada vez mais tempo e cada vez mais vezes, com essa ideia. Sexta-feira passada, eu fui no cinema. Fui no shopping com a minha família, coisa bem família mesmo. E um dos trailers me chamou a atenção. Não porque era bom, mas porque era muito clichê. A sinopse é assim. Após depredar um colégio, jovem é enviado a fazer serviços comunitários no mesmo local, uma escola de artes. Lá, conhece uma bela aluna de dança moderna que precisa urgentemente de um novo parceiro.
Acostumado às danças de rua, ele reluta, mas cede à disciplina, supera os seus limites e conhece o amor. Esse filme chama Step Up, e para melhorar um pouco, o título dele em português é Ela Dança, Eu Danço. É um Footloose dos nossos tempos, como vocês podem ver, certo? Agora, o que chamou minha atenção ali no final é que vinha um locutor de voz impostada, bem em Hollywood, e falava assim: olha, visite a nossa comunidade no MySpace. Tem lá o endereço do MySpace. Nessa comunidade tem conteúdo sobre o filme, trailer, trilha sonora, e quem é usuário do MySpace pode se cadastrar e pode fazer parte dessa comunidade. Aí, você no teu lugar deve estar pensando: tem internet, tem comunidade, deve ter uns virais, tem o jovem, é cultura pop, será que é da Crispin Porter? Mas a pergunta que a gente devia estar se fazendo é a seguinte: será que isso é uma ideia que está transformando o relacionamento entre as pessoas e as marcas? Faz sentido você criar uma comunidade e ter que contar para todo mundo na TV que você está fazendo isso? Comunidade é uma coisa que as pessoas se envolvem porque elas querem, não porque foram empurradas para lá. Comunidade é uma coisa que as pessoas participam porque querem, não para ganhar prêmios. Então, não adianta ter internet, comunidade, jovem, mídia neutral e dizer que é tipo a Crispin Porter. Porque nada disso é o que faz uma ideia transformar o relacionamento entre as pessoas e as marcas. Ideias capazes de transformar o relacionamento entre as pessoas e as marcas são aquelas que fazem as pessoas quererem se envolver com elas. Isso é muito diferente de forçar a barra com uma mensagem qualquer bem no meio de um programa bacana de TV, ou num site da internet, ou num trailer do cinema, ou mesmo no MySpace. Ideias capazes de transformar o relacionamento entre as pessoas e as marcas não são aquelas que ganham a atenção da pessoa só porque interrompeu enquanto ela fazia aquilo que ela realmente gosta. Mas são aquelas que fazem as pessoas se envolverem porque gostam da ideia. Tanto quanto gostam do programa de TV, do site da internet, do trailer do cinema ou do MySpace. Portanto, o que importa não é usar a internet, comunidades, virais, o jovem, a cultura pop, a mídia neutra, a co-criatividade tipo a Crispin Porter. E o que importa é desenvolver ideias que, de tão bacanas, ganham espaço na vida das pessoas. E a essa altura você, de novo, deve estar se perguntando: quanto isso tudo é real? Quanto isso é verdade? Em primeiro lugar, isso é real em um monte de contextos, em um monte de lugares nesse momento. E não é só vocês sabem onde. Agora, você deve estar pensando também: mas será que isso é uma realidade aqui? Se você sente que não se condene. Parece mesmo que a realidade não é essa. Até porque a demanda no dia a dia não é bem essa. Talvez, na melhor das hipóteses, o pedido é uma coisa do tipo: será que a gente pode fazer umas coisas com internet, comunidades, virais, para o jovem, cultura pop, mídia neutro, tipo... Isso não quer dizer que aqui a gente não precisa desse tipo de ideia que transforma o relacionamento entre as pessoas e as marcas. Toda marca precisa de um relacionamento mais importante com as pessoas. E, se é importante para as marcas, pode ser importante para você. Seja por ideologia, por dinheiro ou por satisfação pessoal. Isso vale para você. Seja você planejador, criativo, cliente, seja quem for. Porque esse desafio não é um desafio de uma equipe, de um profissional, de uma disciplina. É um desafio para todos. E, falando específico de planejamento, talvez não tenha tanta coisa diferente como preocupação. O que dá para falar é: tomara que o planejamento aproveite. E é por isso que a gente está aqui nesse dia. Bom, espero que todo mundo aqui aproveite o dia. Eu gostaria de chamar, então, ao palco Ari Nogueira, diretor de recursos artísticos da Rede Globo.